Quero meditar com os irmãos nesta noite sobre a supremacia e a suficiência de Cristo em tempos de relativismo e liberalismo. Vamos ler os textos primeiro, os textos bíblicos, e depois vamos contextualizar isso e aplicarmos, ou procurarmos aplicar o nosso entendimento do texto, ou da ideia, do solos Cristo, para os nossos dias. Colossenses capítulo 1. A partir do verso 9, a partir do verso 12, perdão. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sob a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Vamos continuar um pouco mais aí, até o final do verso, até o verso 20. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Agora capítulo 2 de Colossenses mesmo, a partir do verso 6. Capítulo 2, a partir do verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, e nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne,
Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-os na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Até aí no verso 15. Então, esses textos de Colossenses, entre tantos outros que nós encontramos na palavra de Deus, ele nos aponta, entre tantas características a respeito de Cristo, de uma maneira muito profunda. Ele nos fala sobre a supremacia e a suficiência de Cristo. E ainda tem um texto que nós temos usado nesse ano de 2020, que na parte B do versículo, que é Colossenses 3:11, que fala que Cristo é tudo em todos. Então, fecha o nosso entendimento, ou completa a ideia da suficiência de Cristo, ou seja, Paulo já não tendo mais palavras no vocabulário, para poder descrever a superioridade, a supremacia, a grandiosidade de Cristo. Ele então se define assim: Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Então, irmãos, 503 anos depois, 503 anos depois, e nada mais é mais atual do que chamar para a nossa reflexão nessa noite, uma reflexão bíblico-teológica, os solas da Reforma Protestante de 1517, e em especial, nessa noite, os solos Cristo, porque estamos vivendo dias de grande afronta aos princípios bíblicos, dias de grande afronta aos princípios da reforma. Parece que é de propósito, que alguns líderes, alguns pregadores liberais utilizam-se da palavra para poder colocar dúvida no coração dos cristãos de um modo geral, especialmente daqueles que não estão bem enraizados, daqueles que não estão bem fundamentados na palavra de Deus ou no entendimento. E o solos Cristo tem sido atacado, irmãos, com pelo menos 2 posicionamentos distintos, teologicamente falando, um até que bem intencionado, mas um tanto quanto complicado para se explicar, para se dizer, quando diz que todos os textos apontam para Jesus, tão bem elaborado que chega a nos confundir muitas vezes. Algumas vezes, inclusive, eu me senti algumas vezes um pouco confuso com essa visão hermenêutica, de tão bem elaborada, e não vejo os idealizadores dessa hermenêutica como pessoas mal intencionadas. É o que nós chamamos de hermenêutica cristológica, que é uma tentativa de fazer com que todos os textos bíblicos apontem para Jesus, ou uma tentativa de você ler todas as escrituras e encontrar Jesus em todos os textos, e quando você de repente deparar com algum texto das escrituras, nós temos pelo menos 2 livros na Bíblia, o livro de Esté e o livro de Cantares, que não aparece o nome de Deus, e aí as pessoas ficam tentando colocar Jesus na cena, falar que a fulano de tal é um tipo de Jesus, ou etc, e assim vão as dificuldades de interpretação da palavra de Deus.
Mas não vejo isso como uma maldade, né, dos apoiadores, defensores. Por outro lado, vejo como muito mal intencionados, muito mal pensados, vamos dizer assim, uma outra ferramenta, né, uma hermenêutica liberal, e que eu digo mal intencionada porque nós temos um contexto de uma hermenêutica cristológica, no meio do pensamento cristão, daqueles que são intérpretes da palavra de Deus. Aí vem alguém, e não é nada novo, irmãos, não é nada novo, vem alguém e lança uma visão. Todas as pessoas que estudam teologia, que estudam a Bíblia, sabem que a regra número 1, a regra áurea, a regra de ouro da interpretação bíblica, é que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Essa é a regra número 1, você usa a Bíblia para interpretar a Bíblia. Mas essa corrente liberal, que usa uma hermenêutica liberal, com ares de piedade, aqui que está o problema, irmãos, com ares de piedade, né? Com ares de piedade, em nome do politicamente correto, em nome do ser aceito socialmente, querem fazer a Bíblia se enquadrar dentro da sociedade, ao invés da sociedade se enquadrar dentro da Bíblia. É a sociedade que tem que vir para dentro da palavra, e não a palavra se ajustar para poder entrar dentro da sociedade. É um equívoco, é uma heresia, é uma má intenção aquilo que se tem feito com relação à palavra de Deus. E a expressão-chave que traz a confusão é dizer que Cristo é a chave hermenêutica da palavra de Deus. Isso, para quem não está familiarizado com os textos, soa até bonito, né? Soa romântico, né? Soa lindo. Fala, ó, isso é uma exaltação, isso é quase um solos Cristo, né? O que está se propondo aqui, colocar Cristo. Só que o grande problema, que o Cristo que eles estão falando aqui como chave hermenêutica, ou chave para a interpretação da Bíblia, não é o Cristo da Bíblia, é o Cristo na visão que eles criaram a respeito desse Cristo. É o Cristo politicamente correto. E esse é o grande problema que nós temos que lutar, defender a sã doutrina, a fé que foi dada aos santos, e lutar contra toda má intenção na interpretação das Escrituras Sagradas. Por quê, irmãos? Porque essa teologia liberal, ou essa hermenêutica, deixa eu explicar, hermenêutica, irmãos, é uma palavra usada para definir a arte da interpretação das Escrituras. Para os irmãos, quando eu usar essa expressão aqui, os irmãos não ficarem perdidos. Quem não tinha ouvido falar ainda, né? É uma palavra grega e foi dada, inclusive, em homenagem a um deus dos gregos, né, chamado Hermes, que era um deus cultuado, né, pelos gregos, e em homenagem a esse camarada usaram essa disciplina chamada hermenêutica, né, como a arte da interpretação, como se fosse, os gregos atribuíam isso como se fosse uma dádiva dessa divindade. A gente sabe que, na verdade, a hermenêutica são as regras, são os princípios que são usados, não só para a Bíblia, mas são usados de uma forma geral. Existe a hermenêutica lá na educação, existe a hermenêutica na filosofia, existe a hermenêutica no direito, existe a hermenêutica na psicologia, é a maneira de se interpretar os textos. E nós estamos falando aqui de uma hermenêutica bíblica, de uma hermenêutica teológica,
Ou seja, são os princípios de interpretação da palavra de Deus. O problema dessa hermenêutica liberal é que essa hermenêutica liberal ela é profundamente influenciada pelo marxismo. E o que é o marxismo? É aquela corrente política e filosófica que foi defendida, criada por Karl Marx, lá na União Soviética, né? Antiga União Soviética, de onde gerou o que mesmo? O comunismo. Marxismo é o comunismo, e onde gerou os partidos de esquerda no Brasil, muitas vezes rotulado por socialismo. Dizem que no Brasil todo mundo é socialista, né? E etc. Tal. Então, em nome dessa cultura, dessa filosofia traçada lá atrás por Karl Marx, mas outros já defendiam antes mesmo, né, de Karl Marx, princípios bem parecidos, bem semelhantes a esse aí. Então, irmãos, esse é o grande problema. Ou seja, esse Cristo criado pela teologia liberal, esse Cristo não é o Cristo que Paulo está descrevendo aqui em Colossenses. Esse é um Cristo aqui na visão do progressismo, na visão socialista. É um Cristo na visão marxista, na visão liberal. É um Cristo que ele não é supremo e não é suficiente. É um Cristo amoldável, ou amoldado aos valores e aos princípios da cultura. E é interessante que Paulo, quando escreve aos Colossenses, a respeito disso, ele diz no verso 8 do capítulo 2, irmãos: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. Ou seja, a maneira do mundo. O que Paulo nos disse a respeito do mundo? Nós não deveríamos nos conformar com esse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E aqui ele está dizendo: olha, cuidado com esse pessoal que vem querer nos amoldar com os rudimentos, com os princípios da moral dessa sociedade perversa, pervertida, corrompida. Essa sociedade é que tem que vir para dentro da palavra, e não a palavra ter que se quebrar para poder se ajustar à sociedade. E Paulo diz: conforme os rudimentos, conforme a tradição dos homens, enredados com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então esse Cristo que eles inventaram, ou que eles criaram, o Cristo paz e amor o tempo todo, né, que a pregação é essa, né, o Cristo paz e amor o tempo todo, o Deus que ira, o Deus que é juiz, né, esse Cristo personificado na forma de juiz ou na sua ira, na sua santa ira, ele é inadmissível para essa sociedade progressista, para esse mundo, né, ou para essa teologia liberal. Então, qual que é o problema nisso, pastor? Qual que é o problema nisso? Irmãos, o problema do intérprete liberal progressista é que quando ele usa esse nome, ou essa expressão, Jesus como chave hermenêutica, ele usa para confundir. Essa que é a verdade. Ele usa essa expressão, Jesus como chave hermenêutica, como um disfarce para ignorar os contextos quando convém. E eles, uma palavra muito usada pelos
progressistas, pelos os liberais, na hora que vai falar de Cristo, por exemplo, é eles invocarem o Espírito de Jesus. Eles inverteram, sabe aquela frase que a gente gosta tanto de falar? Em seus passos, o que faria Jesus? Eles inverteram essa frase de uma tal maneira que colocaram nela uma expressão do tipo, o Espírito de Jesus, como se dissesse assim, eu acho que Jesus não aprovaria falar contra a postura X ou contra a postura Y. Eu acho que Jesus não admitiria uma situação como essa. Muito complicado, irmãos. Jesus não seria amoroso, tão amoroso assim, ou então ele seria amoroso ao extremo. São maneiras como vão apresentando. Então a Bíblia tem que ser interpretada dessa forma, só na base do amor. A Bíblia, na visão progressista, é uma visão de um Cristo que fecha os olhos para os pecados dos homens, não os condena mais, ou em Cristo todos são aceitos, são recebidos, quando contrariamente as Escrituras dizem que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Quando contrariamente a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando claramente a mensagem número 1 de Jesus ao chegar a esse mundo e começar seu ministério terreno foi chamar os homens ao arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus no meio de vós, portanto arrependei-vos. Então esse é o problema dessa teologia, ou dessa hermenêutica que tenta colocar Jesus, o Jesus que eles elaboraram, não o Jesus das Escrituras. E nesse aspecto, irmãos, é tão pernicioso aqui, porque não é Jesus, mas é a visão que eles têm desse Jesus. Sem contexto, olha só a armadilha de Satanás aqui, irmãos. Sem contexto, qualquer um tem o Jesus que quiser. Tem Jesus para todos os gostos. Aí é fácil você abraçar uma ideologia do tipo, todo caminho leva a Deus. É fácil você abraçar uma ideologia do tipo, toda religião é boa. Se você cria um Jesus que se adequa a qualquer tipo de situação. Então, sem contexto, Jesus pode ser. Aliás, me fez até lembrar uma música aqui antiga, né? Que de vez em quando eu sinto essa música aqui. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Então Jesus, irmãos, sem contexto pode ser socialista, Jesus pode ser capitalista, depende de quem está observando. E Jesus pode ser de direita, de esquerda, anarquista. Já vi gente pregando um Jesus revolucionário. Jesus pode ser um Jesus subversivo, reacionário, conservador, fundamentalista, republicano, democrata. Jesus pode ser até petista para algumas pessoas. Pode. E para muitos ele é bolsonarista. Olha o que fizeram de Jesus, irmãos.
nessa visão liberal da teologia. Se usa o nome de Jesus assim, de uma maneira tão terrível, né? Jesus pode ser monarquista, absolutista, branco, negro, ariano. A quem se compara Hitler a Jesus, ou Jesus a Hitler. Jesus, para muitos, ele é feminista. Para outros, Jesus é machista. Muita gente tem Jesus como defensor da causa gay. Muita gente tem Jesus como o defensor da causa gay. Mas para outros, Jesus é homofóbico. Dependendo da visão ou do texto bíblico que você usar e tirar ele fora do contexto, faz essa rotulação de Jesus. Um Jesus xenófobo, relativista, até gnóstico. Um Jesus adventista, um Jesus católico, ortodoxo, protestante, espírita, menos o Jesus supremo e suficiente das páginas das Escrituras Sagradas. Então, mais do que nunca, torna-se necessário nós entendermos que a reforma protestante foi um retorno às Escrituras Sagradas e consequentemente, um retorno à centralidade de Cristo, à exaltação da supremacia de Cristo e da suficiência de Cristo, e Ele como centro das Escrituras, o Antigo Testamento apontando para Ele, o Novo Testamento descrevendo a sua pessoa e a sua obra. Como diz o texto de Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia diz, Jesus, ele é o centro da eternidade. O texto que nós lemos diz que converge nele todas as coisas que estão nos céus e na terra. Ele é o centro da história. Porque ele mesmo se diz o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Todas as coisas foram feitas por ele, diz João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. E nele, e com a volta dele, há de se consumar todas as coisas. E com o sacrifício dele no Calvário, também foi consumada a história da redenção da humanidade. Quando ele lá na cruz, já desfalecendo o seu espírito, declarou aquela expressão célebre, extraordinária, que mudou a minha história, que mudou a sua história. Eu amo essa palavra. Tetelestai. Está consumado. Aleluias. Em Cristo, a obra redentiva do homem, ou da humanidade, ou se você quiser ser mais específico, dos eleitos de Deus, se completou. Porque Jesus é o centro. Ele é o centro da história, porque a história se divide inclusive antes e depois de Cristo. A Bíblia diz que ele é o fundamento da igreja. E ele é o cabeça, e se ele é cabeça, ele é o dono. Como fundamento, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual que é? Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento.
E um dos problemas graves, irmão, da teologia liberal, ao apresentar Jesus como chave da hermenêutica, é que ele coloca Jesus contra a Bíblia. Eu ouço pregadores dizer aí na internet aí que Jesus está acima da Bíblia. Jesus é a revelação da palavra. A Bíblia é a revelação de Jesus. E quem quer defender o sola escritura, ou seja, somente as escrituras, para a teologia liberal, nós somos bibliólatras. Eles inventaram essa história aí de que somos, que a Bíblia é uma idolatria para nós, que defendemos as escrituras sagradas, com todo o seu vigor, com toda a sua intensidade, com todo o seu poder. É aquilo que Jesus, aquelas palavras de Jesus aos fariseus, precisa continuar sendo dita hoje, ou sendo ditas hoje, para os defensores da teologia liberal, irmãos. João 5,39: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, mas são elas que de mim testificam, e não querem vir a mim para terem vida, disse Jesus. Ou seja, vocês estão examinando a Bíblia só como um pretexto, ou só para as coisas que te interessam, que as coisas que te confrontam, você quer deixar de lado da palavra de Deus. E essa é uma problemática, né, que nós vamos ter que enfrentar com muito vigor, com muita firmeza. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz a respeito de Cristo. Jesus, irmãos, destacando aqui a centralidade, a supremacia e a suficiência de Cristo, nós podemos dizer que aquilo que Paulo diz, aquilo que a Bíblia diz. 1 Timóteo 2,5: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens. Ele não é um dos caminhos, ou um dos muitos caminhos, ele é o caminho, único, exclusivo. Não há outro caminho, não há outro meio de ir para os céus, não há outro meio de chegar a Deus a não ser por Jesus. Ele disse isso em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz que Jesus é o único Salvador dado aos homens. Por isso esse princípio de que toda religião é boa é uma falácia, é falso. Religiões que apontam para outros deuses, para outros ídolos, para outros homens, para outros líderes que não seja Jesus, estão equivocados. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O homem não pode salvar a si mesmo, nem por suas obras, porque até as suas melhores obras são como trapo de imundícia, diz a palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías. A igreja não pode salvar o homem por meio dos rituais. Portanto, a premissa de dizer que fora da igreja não há salvação era um instrumento da Idade Média usada para prender as pessoas à filosofia dos papas. Obediência cega. A igreja deve ser frequentada, devemos viver na igreja como uma grande família, como uma grande comunhão, em torno da palavra de Deus, e não da igreja como um fim em si mesmo, porque quando a igreja se torna um fim em si mesma, ela está contra a palavra. Porque a igreja não pode ser um fim em si mesma, porque Jesus é que é o único Salvador dado por Deus aos homens, para que os homens sejam salvos. Porque toda a ação
tudo que diz respeito à nossa salvação, a iniciativa e, como diz um amigo meu, a acabativa, tudo pertence a Ele. É Ele que opera o querer e o realizar em nós. Cristo é o cabeça da igreja. Nós lemos aí em Colossenses aí, né, essa ideia de que Pedro, ou de que Papa é pedra fundamental, ou que algum outro líder religioso seja pedra fundamental da igreja, é um erro, é um pecado, é uma heresia. É Cristo. A Bíblia diz que a igreja só tem um cabeça. Efésios capítulo 1, versículo 22. É Ele que está assentado e reina sobre principados e potestades. Aqui o texto de Colossenses fala sobre soberanias e tronos. Não há nada e não há ninguém que seja dono da igreja a não ser Jesus. Quando falamos da necessidade de voltarmos as nossas reflexões para os solos cristos, estamos falando de Cristo nos seus ofícios, como sacerdote, profeta e rei. Cristo como sacerdote, profeta e rei. Ou seja, sacerdote porque Ele é que nos liga, Ele é o sumo sacerdote, Ele é esse mediador. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo para que nós tivéssemos agora livre acesso a Deus. Não foi por meio da religião, não foi por meio dos rituais, não foi pelo sangue dos animais, mas foi pelo Cordeiro de Deus. Como diz João, no capítulo 1, Cordeiro de Deus, que tira, João 1,29, que tira o pecado do mundo. Foi assim que Ele foi apresentado. Calvino, nas Institutas, diz assim: a supremacia de Cristo aponta para os ofícios de sacerdote, profeta e rei. Fala dos seus méritos na cruz do Calvário, por quem nós fomos salvos e enxertados na videira, por quem a parede da separação foi derrubada, por quem o documento que era contra nós foi anulado, aquele que nos fez mais que vencedores pelo seu amor. Não estamos falando do Jesus dos quadros, não estamos falando do Jesus dos filmes, não estamos falando do Jesus das músicas profanas, não estamos falando do Jesus dos teatros. Ao falarmos do Supremo Filho de Deus, estamos falando daquele que se humilhou, daquele que se tornou homem, daquele que, como disse, Cristo ao fazer-se filho. Essa é a expressão principal de Calvino aqui nas Institutas. Cristo ao fazer-se filho do homem, junto conosco, nos fez filhos de Deus, junto consigo. Está no livro 4, volume livro 4, página 172, as Institutas. Irmãos, tudo isso que Calvino falou a respeito de Cristo é o que Paulo diz sobre Jesus, nesses textos que nós lemos em Colossenses, e é o que todas as Escrituras sagradas falam, na continuação aí, Calvino diz: Ele nasceu por nós, viveu por nós, sofreu por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. Supremacia total. Então, por isso, Paulo diz assim: rendamos graças a Deus. Está no verso 12 do capítulo 1 de Colossenses. Rendamos graças a Deus Pai, por essa herança bendita, a herança dos santos em luz, em Cristo Jesus.
nosso Salvador, porque Deus manifesta a supremacia de Cristo na obra da redenção, conforme eu já disse aqui. Os versos 13 e 14 de Colossenses 1 fala sobre isso, né? E Paulo usa essa expressão aqui de Jesus como supremo na obra da redenção, como um contraponto ao que os gnósticos tentavam pregar, dizendo que toda a matéria era essencialmente má. Então Jesus veio para ser 100% homem, 100% Deus, para se opor àquele ensinamento do gnosticismo, da época do apóstolo Paulo, que estava infiltrando ali nos Colossenses, na igreja de Colossos. E continua o homem ainda colocando dúvidas se o Jesus de quem eles pregam é o Jesus Deus ou se é o Jesus homem. Tentam dividir, tentam separar as duas naturezas de Cristo. E ao tentar fazer essa distinção da matéria, apontar a impossibilidade do Cristo encarnado, porque na verdade é isso que o gnosticismo queria tentar provar, a impossibilidade do Cristo encarnado numa matéria má, porque se dizia que toda a matéria era má. E com uma tacada só o gnosticismo tentava invalidar a ação criadora de Cristo como verbo de Deus, e ao mesmo tempo a ação redentora de Cristo como Messias enviado por Deus. Aquela perguntinha básica, né? Quem morreu na cruz? Foi Deus ou foi o homem? Foi o Deus homem? Ou foi o homem Deus? E que ressuscitou da morte pelo seu próprio poder. A Bíblia diz, coisa que nenhum outro ser, nenhum outro líder religioso foi capaz de fazer. E aí, no verso 13, o apóstolo Paulo nos ensina que existe um império das trevas, em que os homens sem Cristo são escravos, são prisioneiros, estão sob o governo de Satanás. O homem por si mesmo não pode se libertar desse reino das trevas. Diz o verso 13 aí, de Colossenses 1, a vontade do homem nunca deixa ele sair desse reino de trevas, por sua própria vontade. Somente Cristo liberta o homem desse reino das trevas e de maldade. Somente Cristo nos transporta para o seu reino, ou para o reino do seu Filho de amor, que a Bíblia diz. É somente em Cristo que nós somos transportados. E ao chegarmos no verso 14, o que o apóstolo Paulo apresenta para nós? Primeiro, que Deus nos redimiu como um povo seu, um povo exclusivo, de propriedade exclusiva para o louvor da sua glória. Deus pagou um alto preço pela nossa redenção. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Nós pertencemos a Ele por direito de criação e por direito de redenção. Ele pagou, Ele é nosso dono. Eu vi um pregador falando que não se pode falar de escravatura porque não é politicamente correto, mas a palavra mais correta para designar os filhos de Deus são escravos. Porque escravo você será de qualquer forma, ou escravo de Deus, ou escravo do diabo. Porque o homem, ao pecar, perdeu o direito, ou perdeu a condição de usar da sua própria vontade, porque sua vontade foi maculada, manchada pelo pecado. E Deus não pagou o preço para Satanás. O preço da redenção é o preço que Deus paga a si mesmo, Ele se autopune, para que você e eu pudéssemos sermos livres em Cristo Jesus. O tempo não vai dar para a gente avançar muito, mas os versos de 15 a 17 fala sobre a supremacia de Cristo na obra da criação.
Os gnósticos insistiam de que Cristo não podia fazer parte da criação, porque ele sendo homem, como é que ele poderia ter estado lá atrás? Eles não conseguiam entender essa união homostática, né, das duas naturezas de Cristo, 100% homem, 100% Deus, era inimaginável, e continua sendo imaginável em qualquer mente e coração humano, porque o finito jamais vai entender o infinito. Aquele que é mutável jamais entenderá o que é imutável. Aquele que é mortal jamais entenderá aquilo que é imortal. Nós temos que dar graças a Deus se nós tivermos a condição dada pelo Espírito Santo para crermos, para compreendermos a revelação das Escrituras Sagradas. E o apóstolo Paulo aqui, em oposição aos gnósticos, então, ele faz uma descrição profunda, dos versos 15 até o verso 17, sobre a supremacia de Cristo na criação, que aqui vai combater não somente o gnosticismo, mas o darwinismo e qualquer outra tentativa humana de diminuir a ação criadora de Cristo Jesus. E Paulo vai caminhando por todo o texto, irmãos. Paulo vai caminhando por todo o texto das Escrituras, apresentando o Cristo, né, como essa imagem invisível, a imagem do Deus invisível, né? Aquilo que se pode ver de Deus, nós vemos na pessoa de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. O escritor de Hebreus faz um paralelo, né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, faz um paralelo com essa ideia de Paulo aqui de Colossenses, quando ele diz que ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que descrição, irmãos, a expressão exata do seu ser, é o que diz a palavra de Deus aqui. Então, toda a descrição que o apóstolo Paulo faz de Cristo aqui, esses três textos, o tempo não nos permite discorrer sobre os três textos, mas revela muito bem o caráter de Cristo, os solos Cristos na sua essência, como nós devemos crer, viver e aprender dele, e viver para ele, e viver nele. Não o Cristo que eu seleciono, não o Cristo que eu crio, não o Cristo que eu rotulo. Cristo não precisa da nossa defesa, irmãos, no sentido de dizer para a sociedade assim, não, Cristo jamais reprovaria o feminismo, por exemplo, né? Ou Cristo jamais seria machista, porque quando chama a ideia de submissão no tratamento de machismo, é dizer que há uma aprovação bíblica para o machismo, que é uma besteira, um equívoco que está se ensinando e pregando por aí. As pessoas estão confundindo algumas expressões, alguns contextos. Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Ele é aquele em que todas as coisas foram criadas nele e para ele. Cabeça da igreja, o princípio de todas as coisas, o primogênito dentre os mortos. E eu quero terminar esse solos Cristo dizendo aquilo que Judas disse, Judas 1, 25. E para dizer aos irmãos que hoje, mais do que
urgente e necessário que você tenha a sua fé ainda mais firmada em Cristo, no Cristo das Escrituras, e não do Cristo criado ou rotulado por alguns homens, alguns pregadores por aí. Judas diz: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus então nos ajude a reafirmar em nosso coração esse princípio da reforma protestante: solos Cristo. Aprofunde nisso, irmãos. Conheça mais o Cristo da Bíblia. Conheça mais o seu Cristo, o Cristo que Deus revelou a você nas páginas das Escrituras Sagradas, dentro do contexto da própria Escritura Sagrada. Não o Cristo que você imagina, mas o Cristo que a Bíblia diz quem Ele é. E assim você não será em nenhum momento enganado ou enganada por nenhum tipo de pregação contrária ao ensinamento bíblico. Amém? Solos Cristo. Vamos orar.